depois eles pegam ali. Sim, a gente grava porque aí o pessoal consegue ver depois. Sim. Porque o objetivo não é fazer as pessoas acordarem às 6. Uhum. Não é o objetivo. O objetivo é a gente conseguir passar a informação. O horário das 6 é mais para a gente dar uma sequência, né? Porque Isso. tem o pessoal do 459, que não está tendo esses dias, mas tem o pessoal do 459. Sim. E a gente entra às 6, às 7, e aí dá às 7 horas, cada um vai, né, para sua rotina diária. Exato. Se a gente faz isso no final do dia, normalmente as pessoas estão um pouco mais cansadas, porque já vem de um dia de trabalho, e até para absorver a informação não é tão simples. Então, poderia ser às 6 da tarde, para dar para o pessoal do Japão, por exemplo, participar, porque se faz às 7, já não dá para o pessoal da Europa, porque já fica às 11 da noite, sabe? Então, para encaixar um horário para todo mundo é praticamente impossível. Isso. Mas a gente faz esse horário não com o objetivo das pessoas acordarem essa hora, mas sim da gente conseguir resumir a informação e que o horário fique aceitável para a maioria das pessoas. Sim. Né? Bom dia, Guilmar, Lourdes, bom dia. Bom, a gente estava aqui falando sobre o café, né? Porque a Vanilde falou que estava tirando o açúcar do café, e que estava um pouco difícil por conta do sabor, etc. Eu não sei se vocês acabaram vendo a primeira aula, se a Guilmar e a Lourdes viram o primeiro encontro que a gente tem, a gravação lá no grupo. Não sei se vocês chegaram a ver, só dá um toque aqui para mim. Também não sei se vocês estão podendo falar. Mas, enfim, a gente, na primeira reunião, a gente fez aí um overview, né, um resumão, do porquê estamos falando sobre esse tema, sobre os principais temas que a gente vai abordar durante esses dias, né, e a gente comentou na última reunião sobre a questão de juntar essa informação com a leitura da palavra, né, porque esse é o objetivo, na verdade, a leitura da palavra. E como se vê isso, essa questão da alimentação na palavra, né? Se as pessoas já tinham parado para pensar em como, por exemplo, tinha sido a alimentação de Moisés na travessia do deserto, ou de Daniel, ou das pessoas mesmo, né, do Antigo Testamento, ou até mesmo na Bíblia em geral. A gente não para para pensar nisso, mas se a gente for comparar com o que a gente faz e realiza hoje, que são pausas de 3 ou 4 ou 5 pausas no dia para comer, naquela época isso era inviável. Né? É totalmente inviável pensar que o pessoal no meio da travessia do deserto parava 5 vezes ao dia, toda a multidão, todo o povo para comer. Isso não existe. E aí a gente começa a parar para pensar em outras coisas também. Com relação, por exemplo, eu pensei muito sobre essa questão muita gente veio falar comigo no particular, né? Então eu parei para pensar muito sobre a questão dos sacrifícios do Antigo Testamento, que eram de gordura, né? Bom dia, Lourdes. Que era de gordura, né? Quando Deus pedia um sacrifício, ele não pedia a picanha, ele não pedia as partes nobres de carne do animal, ele pedia a gordura. E eu sempre tive dúvidas, né, do porquê Deus pedia a gordura, né? E por que não pedia outra coisa, outra parte do animal, né? Um corte nobre, ou sei lá. Não, ele pedia a gordura. E também pensei muito sobre a questão da própria recomendação de leitura que eu passei para vocês, né? Sobre como era no Éden, como era depois na época de Noé, né, que a palavra fala como era a alimentação no Éden. Não sei se vocês já pararam para ver isso. Alguém chegou a ler os 7 dias do Gênesis? Eu já li, sim, algumas vezes, observei algumas coisas, né, que acontecia naquele período, bem isso mesmo, né? É interessante pensar que lá no Gênesis, a alimentação era 100% vegetal, né? E depois é que isso mudou. Então, até também levantei a questão na última reunião do porquê, quando entra o pecado no mundo, né, que o Senhor fala que a terra se torna maldita, o que ele quer dizer exatamente com isso? Né? Quer dizer que a terra não vai produzir o suficiente? Quer dizer que o que vai ser produzido não vai alimentar o suficiente? O que quer dizer isso? A gente não tem detalhes, né, sobre isso na palavra em si. Mas a gente sabe como era a alimentação no Éden, né? Porque está escrito lá no Gênesis, quando as coisas foram criadas, né, o motivo pelo qual se criaram os vegetais, né? Então, está escrito aqui, ó, no versículo, capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 29. Quem puder abrir aí para ler. Capítulo 1, versículo 29 diz assim: ele está, né, descrevendo os 7 dias da criação, e
E ele menciona no versículo 29, para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutos. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou o capim e as verduras como alimento. E assim aconteceu. E no 31, e Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã e foi o sexto dia. Então, no Éden, a nossa alimentação era 100% vegetal. Nós não comíamos animais no Éden. Não existia sacrifício de animais no Éden, até a entrada do pecado no mundo, né? Então, no Éden, a nossa alimentação era 100% vegetal. E para os animais selvagens, as aves e os animais que se arrastam no chão, era capim e verdura. Ou seja, nem verdura a gente comia no Éden. Vocês pararam para pensar nisso? A gente só comia plantas que produzem sementes e frutas. Sementes e frutas. Só isso. Não comíamos verduras, porque as verduras não eram para nós. E não comíamos animais. Olha só que curioso. E depois que entrou o pecado no mundo, é que tudo isso mudou. Porque, como a gente sabe, a palavra diz que a terra se fez maldita, né? Então, eu entendo que a nossa alimentação começa a mudar a partir daí. Porém, quando é que a gente passa a comer carne? Vocês chegaram a ler isso na Bíblia ou não? Vamos ver se eu acho aqui. Se não me engano, é Gênesis 9. 9:3, parece. Exato. 9:3. Gênesis 9:3. Vamos ler o 2 primeiro, né? Vamos começar do 1. Vai. Deus faz uma aliança com Noé. Deus abençoa Noé e seus filhos, dizendo o seguinte: tenham muitos filhos e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra. Então já havia passado o dilúvio, já havia passado toda aquela, né, história que a gente já conhece. Eles já tinham, as águas já tinham baixado, eles já estavam descarregando os animais, e aí o Senhor está dando instruções de como deveria ser a partir dali, né? Porque eu não sei quantos de vocês já pararam para pensar, mas a parte de sermos, né, todos descendentes de Adão, mais do que ser descendentes de Adão, somos descendentes de Noé, porque em Noé tudo morreu e se fez de novo. No dilúvio tudo morreu, as plantas, os animais, tudo morreu. Então é muito mais acertado, né, por colocar assim, se a gente disser que nós somos frutos de Noé, porque muitos dos frutos de Adão acabaram se perdendo no meio do caminho, né, durante o dilúvio. E aí o Senhor está dando instruções aqui sobre a aliança com Noé. Então ele abençoa Noé, abençoa os filhos, os descendentes, diz para eles se espalharem pelo mundo. Então nós viemos daqui, né? Todos os animais selvagens, todas as aves, todos os animais que se arrastam pelo chão e todos os peixes terão medo e pavor de vocês. Todos eles serão dominados por vocês. Vocês podem comer os animais e também as verduras. Passamos a comer verduras aqui. E os dou para vocês, eu os dou para vocês como alimento. Mas uma coisa que vocês não devem comer é carne com sangue, pois no sangue há vida. Eu acertarei as contas com cada ser humano e cada animal que matar alguém. O ser humano foi criado parecido com Deus, e por isso quem matar uma pessoa será morto por outra. Mas a questão aqui, voltando na questão da alimentação. A partir de Noé é que a humanidade teve a autorização de comer carne e verdura, porque as verduras era para a alimentação dos animais, no Éden. Pode falar, Vanilde. Ah, já respondeu aí a minha pergunta, eu acho, porque as verduras seriam os legumes, no caso, legumes e as leguminosas e raízes e tal, é isso, e seria Sim. para os animais, então, não para o ser humano. Aí nós, os humanos, os homens alimentavam do fruta? Fruta e semente. Fruta e sementes. Ai, que Agora você imagina, hoje, você vivendo de semente. Meu Deus. É forte, né, Camila? Imagina você vivendo de chia. Hum. De, sei lá, de
Essa Acho que o sementinhas gasto micro. energético o das pessoas da época também era menos, porque não tinha tanta coisa para fazer, será? E não gastava tanta energia, eu não sei. Na verdade, o gasto energético de sobrevivência do homem é o mesmo. Biológico é o 1.200 mesmo, né? quilo, tem 1.200 quilo, acho que é quilocalorias por dia. Isso é o É, mínimo. biológico. 1.200 quilocalorias por dia. Então, Não. isso é o mínimo que você precisa de energia para passar o dia. Seja dormindo, comendo ou fazendo qualquer coisa. Óbvio, se você faz mais atividades, você precisa gastar. Você gasta mais, você precisa de mais. Porém, isso é o mínimo de manutenção do organismo. Ou seja, para o coração continuar batendo, o pulmão continuar respirando, o sangue continuar circulando. Isso é o mínimo, né? Então, isso permanece. Mas a questão é, nós mudamos o nosso metabolismo, né, durante todo esse período de desenvolvimento da humanidade, sabe? Mas o interessante é pensar que os homens só passaram a comer carne depois que Noé saiu da Arca de Noé. Antes não comia carne, era fruta e semente. E aqui, a partir de Gênesis 9, quando baixam as águas, é que nós recebemos a autorização para comer os animais. Então aqui é onde foi declarado que os animais teriam medo de nós, porque eu imagino que antes não era assim, senão não estaria escrito aqui que a partir daqui seria assim, né? Então, a partir daqui, nós começamos a domesticar os animais. Antes nós convivíamos com eles, né? A humanidade convivia com eles. É, vocês podem comer os animais e também as verduras, porque também as verduras não era alimento para nós. Eu os dou para comer, eu os dou para vocês comer como alimento, a carne e as verduras. Mas uma coisa que vocês não devem comer é carne com sangue, pois o sangue é vida. Então, é uma questão até cultural. Por exemplo, eu não sei quantos de vocês, eu não sei onde está, por exemplo, a Guiomar e a Lourdes, mas na Europa, principalmente na Espanha, é normal comer carne com sangue, ou é normal até comer o sangue. É um produto, né? É um produto alimentício. Eles retiram fazem a matança, o sacrifício do animal, e eles separam o sangue porque o sangue vira comida. Eles fazem lá, tem até uma linguiça específica que eles fazem só de sangue. Eu acho nojento aquilo, mas para eles é normal, porque é cultural, eles, né, sempre viveram assim. Mas para nós foi designado que não deveríamos comer sangue. E existe uma razão para isso, né? Então, tudo que está escrito na Bíblia tem uma razão. Então, precisamos atentarmos a isso. Por exemplo, hoje em dia, eu sou zootecnista, tá? Para quem não sabe. Então, eu trabalho sou formada para a criação de animais para a produção de alimento. Então, na nutrição animal, a gente usa farinha de sangue para alimentar os animais, para subir o índice de proteína da ração. Isso é normal para nós. Mas para a alimentação animal, existe um subproduto que se chama farinha de sangue, que você desidrata o sangue, aquilo vira um pó e você usa aquilo na ração animal para aporte proteico na ração animal, né? Então, até para dar um saborzinho e tal, porque são carnívoros, né? Os cachorros são carnívoros e, enfim, normalmente a ração animal eu diria que eu não tenho certeza se na ração, por exemplo, de bovinos, a gente usa farinha de sangue. Eu acho que não, porque dá problema de você estar introduzindo na alimentação do animal que come grama, vamos colocar assim, né? É, ok, Guilmar, tá bom, sem problemas. Então, existe aí você começa a dar uma disfunção intestinal no animal. Se você começa a inserir produtos alimentícios que não é o natural dele comer, né? Como é o caso, por exemplo, dos ruminantes, que são os que comem grama, vaca, caprino e ovino. Começa a inserir coisas ali que não é natural da alimentação dele, você causa um desregulamento ali do trato intestinal e ele não absorve, ele não produz carne. Então, eu acredito que na ração animal, hoje em dia, não vai farinha de sangue, na ração animal dos ruminantes, mas na ração animal dos carnívoros, que são os cães, os gatos, que a gente conhece, sim, vai farinha de sangue, né? E para nós, é proibido comer sangue. Para nós não é autorizado a ingesta de sangue. Porém, existem culturas que sim o fazem, como, por exemplo, a Espanha come sangue normalmente. Eles têm lá uma linguiça que é produzida de sangue, tem um nome específico que eu até esqueci agora, e eles comem isso como, né, algo normal. E isso vem até da cultura dos fenícios, lá na Espanha, principalmente. E para quem não sabe, os fenícios eram, né, um tipo de cultura um povo que eram como
os idólatras, né? Eles faziam sacrifícios humanos, etc. Então tem muita coisa dentro da cultura espanhola que tem origem na cultura fenícia e que não é parte do que deveria ser a cultura cristã. Então eu, por exemplo, que moro em Barcelona, agora eu estou no Brasil, mas eu moro em Barcelona e tem aqui alguns colegas que vivem na Espanha, que estão no grupo, não sei se eles sabiam disso ou não, mas tem muita coisa da alimentação na Espanha que é de cultura fenícia, vem de povos idólatras. Então, a gente precisa cuidar do que a gente está comendo, sabe? E aí, enfim, é, eu não sei se a Viviane também chegou a ver a última aula, mas a gente comentou lá algumas coisas e eu levantei algumas questões sobre os produtos alimentícios, né? Morcilha, exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo, Guilmar. Você está na Espanha, Guilmar? Só para a gente saber aqui, porque eu não sei de onde está cada um de vocês, né? Então, sim, na Espanha é a morcilha, é a linguiça de porco que eles fazem com o sangue do animal. Por quê? Até porque, historicamente, o que eles dizem é que, como houve muitos períodos de guerra, né, e etc., então eles tinham que aproveitar 100% do animal na alimentação, para fazer a alimentação mesmo, né? Ah, ela está em Santa Cruz do Sul. Tá. Então, a morcilha que você está falando é aqui do Brasil mesmo, né? Eu imagino. Mas, sim, ok. Tá, perfeito. Mas, e isso até porque, por exemplo, a população que está, né, na sua grande maioria no Rio Grande do Sul também são povos europeus. Então, a gente começa a conectar uma coisa com a outra, né? Tem muita coisa da nossa alimentação hoje que é cultural. É muito mais cultural do que é, alimentício mesmo, né? Mas na Espanha também, a linguiça que eles fazem lá é a morcilha, e é feito com sangue, né? E a gente acabou de ler aqui que nós não temos autorização para comer sangue, né? Então, de acordo com tudo que a gente falou lá na primeira reunião, e depois, né, a gente vai entrando em detalhes, quem não viu ainda está lá fixado no grupo, é, os produtos que a gente costuma se alimentar hoje, que a gente chama de produtos alimentícios, né, que são os industrializados, na sua grande maioria, são pobres em alimentos. Então, o que eu recomendei para vocês na última reunião foi justamente ler o rótulo, né, do que a gente está consumindo. E aí, se vocês pararem para ler o rótulo, vocês vão se dar conta de que tudo que a gente consome, ou a grande maioria das coisas que a gente consome hoje, tem muitos ingredientes que a gente não sabe o que é, e normalmente esses produtos alimentícios que têm uma lista gigante de ingredientes, normalmente são os mais baratos. Pode falar, Vanilde. Camila, você por acaso tem alguma tabelinha, listinha, alguma coisa de alguns tipos de produtos químicos, produtos assim que coloca que são prejudicial para a saúde, para disponibilizar, que a gente possa estar vendo nos rótulos, né? Por exemplo, algum tipo de corante, algum tipo de, assim, se você tem, ou a gente Não, pode conseguir em algum lugar. tem como conseguir, mas a questão se a gente está pensando em desintoxicar o organismo e desinflamar, tudo que é não natural inflama. Tudo. Por quê? Porque o nosso organismo reconhece aquilo como não natural. Até o Então, sal, né? Até o sal é prejudicial. Eu descobri isso agora há pouco tempo. não necessariamente. Na verdade, o sal Em é excesso. essencial. Em Não, excesso. tudo, É. sim, tudo que é em excesso é ruim, Uhum. né? Tudo que é em excesso é ruim. Mas, por exemplo, quem faz a nutrição do estilo carnívora, que é a nutrição indicada para você desintoxicar o organismo, você precisa fazer um aporte maior de sal, por exemplo, né? Então, eu hoje, como eu já passei por um processo de é, tentativa e erro, né? Vários anos de tentativa e erro, fiz aí um tratamento com um nutricionista durante um ano, que não me resultou em nada, e eu comecei a buscar por minhas próprias vias, né? Passei pela consulta com medicina integrativa, e a partir daí eu comecei a readequar toda a minha alimentação, até chegar no que eu estou hoje. Então, o que eu percebo? Quando a gente tem a nossa base alimentar com base em carboidratos, a gente engorda. E principalmente se o nosso organismo está inflamado. E para a gente diminuir a inflamação através da detoxificação, ou seja, você entra num processo de detox, e o detox não é com verdurinhas, o detox é com produtos de origem animal. O nosso intestino, o nosso estômago está adaptado, totalmente adaptado a ingerir carne, a digerir carne. Tanto é que quando a gente faz a dieta carnívora, que eles chamam de dieta, mas na verdade é um estilo de vida carnívora, então você come só carne, ovos, leite, ou seja, produtos de origem animal. E nesse processo, que serve para você
fazer um detox profundo, a ponto de você reestruturar as mitocôndrias, que são as organelas que a gente tem no organismo, para a produção de energia, você precisa fazer um aporte maior de sal. Então, por exemplo, eu estou fazendo, eu estou nesse processo, e o que a gente faz é ajustar a quantidade de água que a gente bebe durante o dia, e o primeiro litro de água a gente bebe água com sal. Só que não é o sal refinado. Tem isso também, entendeu? Então tem uma série de detalhes que você vai tomando consciência, porque esse é o objetivo desse grupo, toma de consciência, para você ir aplicando no dia a dia. Então a gente toma o sal integral, por quê? Porque o sal integral tem todos os minerais. O sal refinado não tem minerais, é só NaCl, ou seja, hipocloreto de sódio, e mais nada. E no sal natural você tem mais de 30 micronutrientes, não, minerais essenciais. Então é o sal integral, e você usa o sal integral na comida, e você bebe água com sal. Incluso, você pode até substituir, por exemplo, aquelas bebidas isotônicas industrializadas por água com sal. É muito mais saudável e tem um efeito até muito melhor, porque o sal, ele causa ele causa uma abertura eu não lembro agora se é no intestino ou se é no estômago, mas para a absorção da água. Então, ele hidrata, ele ajuda a hidratar a presença de sal na água, né? E a partir disso, a questão dos minerais que a gente tem no sal integral e que no sal comum a gente não tem, no sal refinado a gente não tem. E aí, mas o que eu queria levantar com vocês essa questão hoje que até a Vanilde também trouxe agora no início da reunião, por exemplo, ela comentou que está tirando açúcar, né? Gente, açúcar é veneno, tá? Para quem não sabe, açúcar é viciante, açúcar é veneno. Se a gente está com o organismo inflamado, isso é um veneno para o nosso organismo, causa uma série de desequilíbrios de insulina, e até o fato de da gente, principalmente mulheres, aqui a maioria são mulheres, né, das mulheres não terem dificuldade de emagrecer, é resistência à insulina, ou seja, você está comendo muito açúcar, e o seu organismo não está dando conta de processar isso. Então, isso causa inflamação na pele, isso causa inflamação na pele, você vê através do envelhecimento da pele, queda de energia. Então, nós provocamos uma desregulação metabólica nas últimas décadas por conta da nossa alimentação, e o que a gente vive hoje é fruto de inflamação no organismo, e a gente não sabe disso, né? Então a gente não tem consciência disso. Então se a gente vai entrar num processo de detox, e o pior é que até os nutricionistas, eles foram educados assim, então os próprios nutricionistas ensinam as pessoas a fazerem uso de determinados produtos que auxiliam na inflamação, e provocam inflamação. Então aí para você sair disso, você tem que buscar um tipo específico de médico, um tipo específico de medicina. Por quê? Porque todo o resto já está contaminado com aquele tipo de ensino por conta das mudanças na nutrição, e que foram ensinados para os profissionais da área de hoje, sabe? Então é um assunto polêmico. Então por isso eu não gosto nem de entrar muito nesses detalhes. Mas a questão é quando a gente começa a tomar cuidado com a nossa alimentação, num primeiro momento parece ser que a compra do mês ficou mais cara, sabe? Então, se a gente tem a consciência de que o produto que é melhor é mais caro, porque se a gente vai no supermercado, a gente vê. Então, na semana passada, eu trouxe para vocês verem, por exemplo, uma margarina e uma manteiga. Um creme de leite de um jeito e outro creme de leite. Que era o mais natural, tem só um ingrediente, e o outro tem, sei lá, 10 ingredientes. Desses 10 eu só conheço 2. Os outros 8 eu não sei nem o que são, sabe? A parte de que é margarina, né, na manteiga. E, e com relação ao creme de leite, é a mesma coisa. Então, a gente tem um creme de leite, depois vocês olham lá na última apresentação, vocês vão ver, não preciso pegar de novo. A gente tem um creme de leite que é só creme de leite, e a gente tem um creme de leite que é pó de leite desnatado, que é não sei o quê, um monte de outras coisas, incluso tem até creme de leite hoje em dia que vai maisena, sabe? Que já passou longe de ser creme de leite. Porém, no rótulo vem escrito algumas coisas lá que conduzem as pessoas a entender que aquilo é um creme de leite, mas não é. Não é. Então a gente tem que ler o rótulo do que a gente está consumindo. E quando a gente para ler o rótulo, a gente percebe que o produto que é melhor é mais caro. Por que que o produto que tem um ingrediente é mais caro do que o produto que tem 10 ingredientes? Essa é outra pergunta que eu deixo para vocês. Por que que o produto que tem só um ingrediente, ou dois no máximo, é mais caro do que o produto que tem
10, 15 ingredientes. Um monte de conservante, acidulante, estabilizante, não sei o quê, ou seja, um monte de produtos químicos. Por que é mais caro? É mais barato. O outro tem 15 produtos, 15 ingredientes, e o que tem um é mais caro. Porque é mais saudável. No outro, você faz uma mistura lá. Se a gente tiver algum engenheiro de alimentos aqui no grupo, vai poder explicar pra gente, mas a gente faz uma mistura lá para chegar próximo ao que é o natural. Sabe? Pode falar, Vanilde. Pegando aí o exemplo da margarina que você falou na outra aula, né? Eu já uso a manteiga há algum tempo, compro aquela manteiga uma que vem embrulhada, inclusive compridinha num tablete assim, eu gosto dela. E assim, eu garanto que ela não é 100% saudável como a manteiga ghee, como deveria ser, mas ela já é um pouco melhor que a margarina, né? Então, a gente olha, a comparação, ela é uns 5, 6 reais mais cara que a margarina, até mais, né? É mais Mas caro. eu prefiro do que eu comprar um pote aí de margarina e vou estar comendo plástico ali, como foi falado, né? Então, esse é um exemplo de o alimento melhor, ele é mais caro, mas ele é o que você vai gastar no mercado, você vai economizar na farmácia, eu costumo dizer isso, né? Sim, sim. E a gente acaba economizando na farmácia daqui a alguns anos, né? Porque não é algo que você come hoje, amanhã você passa mal. Não é assim. É daqui a alguns anos, porque isso é acumulativo. Agora, eu queria trazer para vocês o que a palavra nos ensina, porque se a gente está entrando nesse processo de toma de consciência, ok, vamos fazer um detox, vamos tirar da nossa vida tudo que causa inflamação ou que está tirando o nosso organismo da linha do que deveria ser, né? É, e isso é mais caro. Como que eu faço? Como que eu faço? Então, aí, esse é o tema que eu queria tratar com vocês hoje. O que a palavra nos ensina para a gente fazer com relação a isso? Porque é mais caro. É mais caro, isso não tem dúvidas. Você comprar, por exemplo, uma verdura orgânica, que é sem agrotóxico, é às vezes 3 vezes mais caro, 5 vezes mais caro do que o outro que convencional. E eu sou auditora de produtos orgânicos, então eu posso dizer isso, né, para vocês com toda a certeza do mundo, principalmente no Brasil. Para quem mora fora, tem diferença, mas é um pouco menos essa diferença. No Brasil, essa diferença de preço é gritante. Então, a grande maioria da população não tem condições de comer o que é considerado o orgânico, né? Certificado, no caso. E aí, como que a gente procede, então? E aí, a gente vai abrir lá em João 6. Tomamos a consciência de que a alimentação hoje já não é o que deveria ser, o que nos é permitido, o que não nos é permitido, e o que nos é permitido, pois é mais caro, né? E se a gente entra num processo de detox, a gente vai ter que escolher melhor a nossa alimentação, é mais caro. Então, aí, como que a gente faz, né? É, deixa eu abrir aqui a NBI. Eu vou ler a NVI, tá? João 6. A primeira multiplicação dos pães. Deixa eu ver se é esse texto. É esse mesmo. 6:1. Algum tempo depois, Jesus foi à outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar da Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado ao curar os doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Mandem o povo se sentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se sentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Se a gente sabe que eram cerca de 5.000 homens, a gente pode concluir que tinham pelo menos 10.000 pessoas, porque cada homem tinha uma mulher, tinha criança, tinha tudo isso, né? Então, e naquela época só se contavam os homens. Então, eram aproximadamente 10.000 pessoas. Então, Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queria. O mesmo fez com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então, eles o juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver os sinais milagrosos que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: Sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo de Jesus que pretendiam proclamá-lo rei, à força retirou-se sozinho novamente para o monte. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje? A gente sabe que mudar a nossa alimentação é caro, porém é necessário, né? A gente entrar num detox é necessário. A gente vai começar a perceber as mudanças no nosso peso, no nosso ânimo, na nossa disposição, quando a gente começa a entrar num processo de detox. E a gente começa a comer menos, naturalmente. Por quê? Porque quando a gente começa a mudar o nosso metabolismo da base glicogênica para a base da gordura, você come menos.
a gordura sacia mais. Para vocês terem uma ideia, eu hoje estou no estilo de vida carnívoro. Eu tomo café da manhã. O meu café da manhã é café, né, normal, café. A base é a gordura. A base da alimentação carnívora não é a carne, é a gordura. Então eu tomo café da manhã com creme de leite e manteiga, creme de leite, manteiga e o óleo de coco no café. Eu não uso leite no café, por uma série de questões. É, 3 ovos, às vezes dois, 3 ovos, e torresmo, 50 gramas de torresmo. São 200 gramas de toicinho frito, na banha. Eu não uso óleo vegetal. Com essa quantidade, que são 50 gramas de torresmo, um tantinho assim, gente, de torresmo, eu passo o dia inteiro sem comer nada, porque eu não tenho fome. Aí eu vou comer no final do dia um pedaço de carne, umas 150 gramas de carne, um bife, e, e mais 2 ovos. Então eu como 2 vezes no dia. Isso porque a quantidade de gordura, existem quantidades, tá? Então tem a quantidade de carne que, de acordo com o seu peso, você deveria comer, a quantidade de gordura que você deveria ingerir, é, a quantidade de água que você deveria ingerir também, mas isso porque eu estou num processo de detox, né? De restauração das minhas mitocôndrias. Então, eu perdi 10 quilos nesse processo, sem fazer atividade física nenhuma, porque eu, né, rompi um ligamento do tornozelo e eu não faço atividade porque eu não deveria fazer a fisioterapia antes, né? Então eu estou obrigatoriamente sem fazer atividade física, mas só de mudar a alimentação eu perdi 10 quilos em 3 meses, sem fazer atividade física, fazendo as coisas normais do meu dia a dia. Aumentou o meu nível de energia e quando a gente está no período menstrual, no período da mulher, que a gente perde muito sangue e se sente mais cansada, e às vezes as mulheres têm TPM ou têm é, é, fica muito, né, o humor fica alterado, a disposição se altera. Eu não tenho nada disso, gente. Nada disso. Porque eu mudei a minha alimentação. Então, eu saí da base de geração de energia do metabolismo, que é a base onde era carboidrato, eu saí daí e passei a ser gordura. E se eu comer um pouco mais de gordura no dia, eu não consigo comer mais nada o dia inteiro. Porque não entra. Não é que eu tô fazendo jejum, é que não entra. Então, isso é para vocês terem uma ideia de como muda a alimentação. Quando a gente passa a ter o metabolismo com base no carboidrato e no açúcar, você tem que comer muito, muito. Agora, você pensa numa coisa, você imagina a sua compra do mês, você carregando nas costas a sua compra do mês para atravessar o deserto. Como seria isso? Não dá, gente. É muita comida. Por quê? Porque quando a gente come muito carboidrato, muito açúcar, faltam as outras coisas e a gente tem que comer muito mais. O nosso organismo sente mais fome. Aí a gente começa a entender como é que lá no Antigo Testamento eles fizeram tudo o que eles fizeram, caminhando no deserto. Isso eu uso o deserto como exemplo porque é a passagem que a gente tem mais evidente de que eles tinham que estar sempre em movimento, eles não podiam, eles não paravam. E não dava para parar todo mundo para comer 5 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, não dava. E outra coisa interessante, como o nosso organismo está adaptado para digerir totalmente a carne, então você não vai no banheiro todos os dias. Se você tiver a base da sua alimentação em carne e gordura, você não vai. Você vai no banheiro quando você come carboidrato, porque o nosso organismo não digere o carboidrato direito. O nosso organismo não digere as fibras direito. O pessoal fala, quando você está empachado, quando você está, né, muitos dias sem ir no banheiro, você come fibra. Sim, você come fibra, porque a fibra ela não é digerida pelo organismo e ela tem que sair. O nosso organismo se adaptou a isso. Mas quando você passa a comer carne e gordura, você pode passar uma semana sem ir no banheiro, sem ter problema nenhum de digestão. E você não fica barrigão. Por quê? Porque o organismo absorveu 100% do que você comeu. 100%. Porque o intestino está adaptado para absorver a carne, para digerir a carne, muito mais adaptado a digerir a carne do que digerir frutas, verduras, legumes, fibras, carboidrato. Quando eu como carboidrato é quando eu vou no banheiro. Se eu não comer carboidrato e ficar só no ovo, leite, carne, eu não vou no banheiro e não fico barrigão. E não fico inchada, e não fico dolorida, e nem gases. Nem gases, gente, para vocês terem uma ideia. Então, eu estou passando para vocês a minha experiência, mas se vocês procurarem relatos na internet, vocês vão ver que é assim com todo mundo.
É que nós mudamos a nossa alimentação nos últimos 50 anos e passamos a achar que é normal você ter que ir no banheiro todo dia. Você ter que comer 5 vezes no dia. Isso não é o normal. Isso foi criado uma cultura em cima disso. E depois até num próximo encontro a gente vai falar sobre isso. Isso aí é marketing, foi feito lá em um determinado momento na agricultura dos Estados Unidos. Então a gente passou a se alimentar assim por conta de marketing deles. Mas voltando aqui na palavra, é caro. Você mudar a sua alimentação é caro. Se a gente usar aqui o exemplo de Jesus ensinando o que fazer com pouco recurso, a gente pode conseguir algumas respostas. Senhor, eu entendi que a minha alimentação está equivocada, não é o que deveria ser, e eu quero, né, fazer um detox, eu quero limpar meu organismo. Só que é caro, como que eu faço? Vamos para o que diz a palavra. A gente tinha a multiplicação de recursos, 5 pães e 2 peixinhos, foi a primeira multiplicação de pães na Bíblia, houve outras, né? E no capítulo 5, Jesus pergunta para o discípulo o que eles deveriam fazer, como eles iam alimentar toda aquela multidão. Mas o curioso é pensar que Jesus pergunta para colocar à prova o discípulo, porque ele já sabia o que ele iria fazer. Está escrito lá, no capítulo 5, no versículo 5, desculpa, capítulo 6, versículo 5. Estava próximo, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse ao discípulo: Onde compraremos pães para todo esse povo comer? E ele fez essa pergunta para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Ou seja, não era uma novidade para Jesus. Como que a gente resolve esse problema? Não, ele já sabe. Só que ele fez a pergunta para o discípulo para colocar ele à prova. Então, às vezes, a gente tem questionamentos que Jesus já sabe como vai resolver, e ele deixa a gente ter esse questionamento para colocar à prova a gente, para colocar à prova a nossa fé. Por quê? Ele perguntou para o Felipe, e o Felipe respondeu com base no tamanho da fé dele. Nem que tivéssemos 200 denários, ia dar para comprar pão para todo mundo. Ferrou. Basicamente foi isso que ele disse. Minha fé não alcança, sabe? Aí chegou o outro discípulo, André, e ele chegou com a fé na frente. Olha, ele não respondeu, ele trouxe o que ele encontrou de recurso. Olha, aqui tem um menino com alguns pães e uns peixinhos. Então ele apresentou o que ele tinha de recurso. Ele apresentou o que ele tinha de recurso, e aí então o Senhor começa a fazer o milagre. Então ele apresentou o recurso no versículo 9, aqui está, no versículo 9, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Ou seja, ele apresentou o recurso, mas ainda assim ele tinha dúvida se aquilo seria o suficiente, mas ele chegou com a fé na frente. E então Jesus dá a ordem, mande o povo se sentar. Então aí, o que Jesus começa a fazer? Colocar a ordem no barquinho. Em vez de ficar todo mundo, ah, meu Deus, e agora vamos morrer de fome, e agora é muito caro, oh, e agora o que faremos? Não, Jesus fala, ó, acalma todo mundo, sentem-se. Então é isso que a gente tem que fazer. Já entendi, sei que é caro, não vai dar o dinheiro do mês. Jesus, o que que eu faço? E Jesus fala, se acalma, ponto número 1, se acalma, ponto número 2. O que que ele fez? Agradeceu. Ele não concordou nem com um e nem com o outro. Ah, é pouco mesmo. O que que a gente vai fazer então? Não, ele não concordou, nem com um e nem com o outro. O que que ele fez? Agradeceu. Passo número 1, acalme-se. Passo número 2, agradeça o recurso que você tem na mesa. O dinheiro do mês. A compra do mês. Agradece. Jesus pega o recurso, agradece e começa a repartir. E o mais curioso é que ele começa a repartir e não é assim, ó, dá só um pedacinho para cada um, viu? Ele tem que dar para todo mundo. Não. Ele começa a repartir e dá o necessário para todo mundo comer o quanto quiser. A abundância. Ele não regulou a quantidade de pão. Ele simplesmente falou, ó, distribui o quanto cada um quiser. Mandou o povo se sentar. Então Jesus tomou os pães, no versículo 11. Então Jesus tomou os pães, agradeceu e repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Às vezes, gente, o que atrapalha é a nossa fé, que não alcança. Ah, eu sei que eu preciso fazer um detox, eu sei que eu preciso, né, reorganizar minha alimentação, mas é muito caro, não vou fazer. Não, gente. Não é o posicionamento correto. Você atuou como Felipe. A gente deveria atuar como André.
ó, senhor, eu tenho esse valor aqui para cobrir as contas do mês, eu sei que eu preciso comprar tanto e não sei o quê, mas não vai dar. Eu acho que não vai dar. De todas formas, eu te apresento o valor, agradeço por ele, tranquilizo o meu coração, agradeço por ele e começo a fazer. E tanto quanto quiser, sem aquela mentalidade de, ai meu Deus, não vai alcançar, ai meu Deus, não, só um pedacinho, ai meu Deus, não, é só um pouquinho, porque tem que dar pro mês inteiro. Isso só demonstra que a gente não tem fé. Vamos modelar a Jesus, gente. A gente precisa aprender a modelar o Senhor. Pode falar, Vanilde. Tá sem áudio. Entrei no espírito aqui agora com essa questão da fé, visualizando a multiplicação, né, Camila, como foi interessante, como foi sobrenatural e que pode acontecer com a gente o sobrenatural também. Eu tenho Claro. duas perguntas ali com relação, até coloquei ali no chat, no caso, voltando lá para o teu café da manhã, no caso, que não é para todos, eu digo assim, uma questão, quem não consome nada de origem suína, por exemplo, quando eu ainda consumia, eu gostava muito do torresmo. O torresmo, ele é muito bom para colocar no feijão, para tudo. Uhum. Mas hoje eu evito assim bastante, até umas questões bíblicas, mesmo, mas não vamos entrar nesse lugar. Quem não consome a gordura de origem suína, o que que você recomenda, no caso, ou se não tem uma recomendação, não sei o quê? Eu tive essa mesma dúvida, porque eu também evitava comer produtos de origem suína, por conta, né, da questões religiosas, né? Vamos ser honestos aqui. Porque lá, quando, né, lá em Noé, Deus não falou, ó, os porcos não é para comer. Isso é uma questão religiosa, né, da cultura judaica. Mas eu também tinha entrado nesse questionamento, porque eu também, né, tinha ido por aí. E agora, Jesus, como que a gente faz? Porque eu preciso consumir a gordura e eu não gosto de gordura bovina. Para mim não é palatável, sabe? Eu tentei fazer com gordura né, o creme de leite, mas não chega na quantidade. Porque o fato é, você tem que chegar na quantidade de gordura que o seu organismo precisa para gerar a energia, para você não sentir a fome. Porque quando você não alcança a quantidade de gordura, você sente fome. Isso é normal. Você não deu combustível para o organismo, né? Então, eu tinha que fazer uso da gordura suína, não tinha jeito. E do torresmo, né? Porque até você compra a barriga, que é a mesma parte do animal, só que tem muita carne, não tem tanta gordura. Então, do mesmo jeito que você sente fome. Então, tinha que ser o torresmo. E aí eu entrei no questionamento e falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer, né? Levei pro Senhor. Jesus, e agora? O que eu faço? E aí o Senhor me deu uma palavra, primeiro porque fui buscar, né, nos meios judaicos, o que eles falavam. Por que que eles não comem o suíno? Vamos ver, agora eu preciso buscar respostas, né? Por que que eles não comem o suíno? E aí eu encontrei no perfil, eu vou até postar lá no grupo depois, no perfil de um judeu messiânico, ele explicando o porquê, né, não se consumia o, o, o porquinho, né, porque não se consumia dentro da cultura, mas que é uma questão de religião. E aí a gente começa a entender é, que esse ponto, especificamente, é um ponto da cultura judaica e existe um motivo: ensinar ao povo que a alimentação intoxica. Ensinar ao povo que a alimentação torna impuro o corpo. Isso a gente já está fazendo aqui. Então, para eles, culturalmente falando, eles têm esse conceito de que essa carne é impura, porque o animal é criado não sei o quê, porque o animal não sei o quê e tal, por uma série de razões. Mas o objetivo era ensinar ao povo de que a alimentação torna impuro o corpo humano. Esse era o objetivo. O objetivo a gente já alcançou. A gente já sabe, já temos consciência de que a alimentação torna o corpo impuro, tira o organismo do funcionamento normal que deveria ser. Então a gente precisa cuidar da alimentação. O problema não é comer a gordura de porco. O problema é não entender que a alimentação torna o organismo impuro, faz com que o organismo não funcione como deveria. Esse é o ponto. Então depois eu vou até buscar nos Reels dessa pessoa para encontrar lá a explicação dele, porque ele me trouxe muita clareza. E aí foi onde eu voltei a comer gordura de porco, sem nenhum peso na consciência. Nenhum. Porque o fato é, senão a gente começa a entrar naquela questão, né, da religiosidade. Ah, eu não vou comer o porco, mas nem sabe por quê que não tá comendo, sabe?
E a gente não entende a motivação, porque o Senhor sempre ensina as coisas pra gente por um motivo, sabe? Entendi. Então, esse é o ponto. Isso foi o que o Senhor falou pra mim. Mas isso por quê? Porque eu apresentei pro Senhor a minha dúvida. Eu falei, Senhor, e agora? O que que eu faço? Porque eu não quero te desagradar, mas eu preciso comer a gordura. E a gordura do boi não desce, sabe? Então, o que que eu faço? E aí ele me trouxe clareza nesse sentido, e eu como hoje em paz, sabe? Tem muita coisa que a gente faz que é por religiosidade sem saber por que estamos fazendo. Esse é o problema, sabe? E aí a E eu Viviane vi uma colocou aqui. Ah, pode falar, Vanilde. Tá, eu fecho. Eu vi uma explicação ali sobre o carboidrato, sobre o trigo, no caso, né? Eu acho que foi uma postagem que alguém colocou lá no grupo, inclusive, esse podcast está disponível ali no grupo ainda, que Assim, aquele médico explica umas coisas muito boas, e aí ele fala sobre a modificação do trigo também, porque o trigo, no início, ele não era esse trigo que a gente consome hoje, exato, não era, ele foi exato. muito modificado, então, como hoje, eu gosto muito do cuscuz, o cuscuz vem do milho, e o milho hoje, ele é tão geneticamente mudado, que eu vejo aqui ao redor tem plantações, e é totalmente, o pé de milho não é o mesmo milho que a gente via quando eu era criança. Sim, É muito sim, diferente a espiga, o tempo que sim, ele cresce muito rápido, e o pessoal passa ali os venenos, tudo, ele não sente nada. Eu fico, mas como sim. assim passa veneno que acaba com o mato e o milho não sente nada? Geneticamente Então, mudado. aí tem várias coisas. Tem a questão do melhoramento genético e da transgenia, né? E qual é a solução para isso? Produto orgânico. Uhum, Por quê? Porque o produto orgânico, a semente tem que ser selecionada. Você não pode plantar semente tratada com químicos, desde a semente. desde a semente. E a semente não pode ser plantada, ou seja, ela obrigatoriamente tem que ser plantada no solo. Isso é o regulamento de produção de agricultura orgânica, que diz assim. Porque hoje em dia tem a hidroponia, né, tem uma série de coisas. Isso para agricultura orgânica não serve. Orgânica certificada. Agora, você vai comprar um produto orgânico certificado, custa um rim, entendeu? E aí, o que a gente faz? Faz o que Jesus está ensinando aqui em João 6, entendeu? É isso, gente, não tem outra coisa. Porque eu também tive todas essas perguntas durante o meu processo, né? E até a Viviane colocou aqui, que era o que eu ia dizer, ah, vou passar a colocar nata no café. Tá, só que aí, gente, só um conselho. Gordura não pode conviver com carboidrato. Não, você vai ter problema de coração. Então, quando você começa a fazer um processo de adaptação, porque existe um processo de adaptação, um período de adaptação, eu, por exemplo, hoje, toda a minha alimentação eu coloco no aplicativo para eu saber as quantidades mais ou menos que eu estou comendo. Isso assim, no começo a gente faz para a gente aprender. Depois você já pegou lá as manhas, né? Você já sabe. Você olha, bate o olho no prato, você já sabe. Você não precisa ficar anotando. Mas a minha alimentação hoje tem menos de 5% de carboidrato. Então não dá para eu me atolar de gordura e comer mais do que uma maçã por dia de carboidrato. Às vezes até meia maçã, dependendo do tamanho da maçã. Por quê? Porque senão o organismo ele começa a competir as fontes da onde eu tiro a gordura, da onde eu tiro a energia, da gordura ou do carboidrato. Ele vai preferir sempre o carboidrato, por quê? Porque o carboidrato gasta menos energia. E por uma questão de sobrevivência, o nosso organismo funciona assim, sempre o que é mais, o que eu sempre vou fazer o que eu gasto menos energia por uma questão de sobrevivência. Nosso cérebro funciona assim, nosso organismo inteiro funciona assim. Então, quando a gente facilita mecanismos onde ele possa tirar energia de maneira mais fácil, o organismo vai preferir aquela via, mesmo que ela não seja mais sadia. Então, precisa ter uma adaptação, sabe? Porque senão você começa a ter vários problemas de saúde. Então, a primeira coisa que eu fiz nesse meu processo foi tirar carboidratos e depois inserir a gordura. Então, você começa a tirar o carboidrato, você começa a ter fome, então você começa a notar que o seu organismo está precisando de outra fonte de energia. Então, você começa a fazer toda uma adaptação para você também povoar o seu intestino com as bactérias adequadas para digerir aquela gordura, senão não vai funcionar nada, sabe? Na verdade, você vai comer e vai te dar dor de barriga. Sabe? Então, é um período, um processo adaptativo, você precisa adaptar a sua alimentação. Então, primeiro você tira o carboidrato, e carboidrato o que é? Arroz, macarrão, tudo que é industrializado é carboidrato. E aí você para pensar, tudo que é mais caro nas compras é proteína e gordura. O mais barato é carboidrato. Por quê? Porque não tem valor nutricional para nós. É de baixo valor nutricional. Tudo que você vê barato no supermercado é carboidrato. Só que quando você passa a ingerir gordura, você come menos. Você pode comer uma vez no dia e tá super bem, fino, e não tá morrendo.
Só que tem que ter um período de adaptação. Então, voltando aqui no texto já para a gente ir encerrando, ele mandou o povo se acalmar, agradeceu o recurso que tinha, mesmo sendo pouco, não questionou se era suficiente ou não, ele apresentou o recurso que tinha, agradeceu e fez o que tinha que fazer com o recurso que tinha na mão. Dá para o pessoal comer o quanto eles quiserem, não precisa regular. Por quê? Porque regular, gente, é mentalidade de escassez. Ó, só um pouquinho, só um pedacinho, porque a comida tem que durar o mês inteiro. Isso é mentalidade de escassez. Você está demonstrando nas suas atitudes que você não confia no Deus poderoso que você tem. Então a gente precisa mudar a nossa mentalidade, sabe? Mudar a mentalidade. E aí, o seguinte passo: distribui o quanto for necessário. Paga a conta que tiver que pagar, o preço que for, dá igual. Compra o alimento que tiver que comprar, no preço que for, dá igual. É o que tem que ser. Sabe? E faz o que tem que ser feito. Muda a sua mentalidade. Agradeça. E aí, o resultado final. Jesus manda recolher tudo para que não haja desperdício. A gente precisa aprender a não desperdiçar recurso, gente. O que a gente desperdiça de recurso é desperdiçamos nosso tempo, desperdiçamos nosso dinheiro, desperdiçamos a nossa vida, sabe? Então a gente precisa aprender a não desperdiçar recurso. E é uma orientação do próprio Jesus. Depois que todos receberam, no versículo 12, depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Ordem de Jesus. Não desperdice. E aí entra o princípio da mordomia, que o Pablo tanto ensina. A gente precisa aprender isso, sabe? Muitas vezes a gente não recebe recurso porque a gente desperdiça, a gente não sabe o que é mordomia, não aplica, não faz, não tá nem aí, sabe? Então, o Senhor não vai entregar na nossa mão. E não é porque ele não tá olhando a minha necessidade, isso aqui. Não, Deus não atende necessidade, ele atende a fé. Ah, mas eu tô necessitado, não interessa. Qual é a sua fé? Qual é o tamanho da sua fé? É isso que eu vou atender. É a sua fé, não é a sua necessidade. Quando a gente ora com base na necessidade, a gente recebe por misericórdia. Quando a gente ora com base na fé, a gente recebe por base no princípio. E aí entra a abundância. Então, gente, muda a mentalidade. Precisa mudar a mentalidade. Tá? Então, aí, com relação ao que a gente aprendeu aqui no capítulo 6 de João, passo a passo, acalme o seu coração. Tenha fé, apresente o recurso, mesmo que seja pouco, não questione, agradeça, faz o que precisa ser feito com o recurso e não desperdice o que sobra, porque vai sobrar. O Senhor vai multiplicar, sabe? Eu quero convidar cada uma de vocês aqui hoje a fazer isso, a provar, a pôr a prova, põe a prova a palavra do Senhor. Porque isso acaba gerando em nós micro resultados de fé. E a gente consegue aplicar isso em coisas maiores, sabe? Põe a prova com o seu cafezinho. O café, que é tão caro hoje em dia, né? Que ninguém sabe que tá tomando só carvão, sabe? Pó de carvão, pagando preço de ouro, sabe? Sabe? Então, eu vou trazer para vocês, gente, na próxima semana, até a questão do café, porque vamos começar pelo nosso café, né? A Vanilde trouxe aqui o assunto no começo, eu não sei se ficou gravado, não, acho que não entrou na gravação, mas vamos falar sobre o café na semana que vem, tá? O que a gente toma hoje no Brasil não é café, tá? Então, vamos falar sobre isso, vamos trazer clareza para vocês, vamos trazer as normas, porque a ABIC, que é quem regulamenta o café, permite que seja assim. Então, cabe a nós, consumidores, termos a consciência de que isso é assim e fazer a escolha correta, porque dependendo do governo, gente, vocês vão comer pedra, sabe? Então, cabe a nós ter essa consciência e fazer as escolhas e apresentar a fé diante do Senhor. E Ele coloca a coisa, sabe? O nosso recurso diário é o maná. O Senhor deu maná para o povo no meio do deserto, aquele povo reclamão, chato, sabe? Ele deu maná. Então, por que ele não daria para nós que estamos aqui tentando fazer a coisa correta da melhor forma possível? Estamos buscando conhecimento. Por que que ele não daria isso para nós? Diariamente, o nosso maná. O recurso financeiro necessário para comprar o que precisa ser comprado. Ele vai entregar. Então, eu quero convidar vocês a fazerem isso. Eu quero estimular vocês a questionarem o Senhor as suas dúvidas, né? Porque ele responde na palavra. Ele traz as respostas.
E aí, na semana que vem, a gente fala sobre o café, tá bom? A gente vai tirando açúcar, e café sem açúcar é horrível. O café que a gente toma no Brasil sem açúcar é horrível, mas tem um café que dá para tomar, e é doce, inclusive. Tá? Então, eu vou ensinar vocês, a gente vai aprendendo isso aí sobre a marcha, né? Como dizem em espanhol, sobre, conforme o andar da carruagem. Tá bom, gente? Eu agradeço a presença de todas vocês. Gratidão, Camila, pelo Pode, seu tempo e disponibilidade. eu que agradeço a presença de vocês. Na próxima terça-feira, às 6 da manhã, a gente está aqui de novo. Se você tiverem dúvidas, pode colocar lá no grupo. Essa gravação vai ser disponibilizada lá no grupo também. O grupo é para isso. Agradeço a Vanilde aí que está me ajudando a gestionar o grupo, que às vezes eu, né, gestiono vários grupos, eu me perco na multidão de grupos aí. E dúvidas, gente, pode colocar lá no grupo, tá? E a gente vai levantando os assuntos aqui. Eu vou trazendo os assuntos conforme as dúvidas de vocês, porque eu não quero ficar, eu sei de tudo e eu vou ensinar vocês. Não, não é esse o objetivo. Até porque eu não sei de tudo. Tem muita coisa que eu não sei e eu preciso buscar as respostas. Eu venho compartilhar da minha experiência e estimular vocês a buscar esse processo, né? De tirar da alimentação aquilo que não faz bem para o nosso organismo. Por quê? Porque o nosso organismo é o nosso recurso. O nosso organismo é o recurso que o Senhor nos deu para fazer a vontade dele nessa terra. E se a gente não cuidar bem desse recurso, ele acaba adoecendo, acaba enfermando, inflamando. Então a gente precisa aprender a cuidar do nosso recurso. E aprender a aplicar a mordomia com o nosso próprio corpo. Você já pararam para pensar nisso? Porque a gente pensa em mordomia e pensa só em dinheiro, né? Não, não é isso. Aplique a mordomia no seu próprio corpo. Não envenene o seu corpo. Tá bom? Gente, é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. E a gente volta aqui na próxima terça-feira, às 6 horas da manhã. Tá bom? Beijo a todas. Tenha uma ótima semana e a gente vai se falando. Beijo, tchau, tchau.